Olá pessoal do nono ano, hoje nossa aula vai ser nesse método aqui, tá? Um método igual muitos youtubers de matemática fazem, porque minha casa tá de reforma e eu não vou conseguir usar o quarto que tem o quadro de vidro, como normalmente eu faço para dar aula para vocês, tá bom? Mas acredito que isso não vai mudar em nada, tem uns alunos, eu acho que até que vai gostar mais de ver no papel, mas o importante é o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, a gente vai continuar a estudar, certo? As relações, deixa eu colocar aqui. As relações trigonométricas. Certo? No triângulo. Deixa eu colocar mais pra cá. No triângulo. Qual triângulo? No retângulo. Certo? Que nem a gente vinha fazendo anteriormente, tá bom? A gente viu que sobre o estudo dos triângulos e retângulos, que a gente tinha o teorema de Pitágoras, que a gente fez até uma aula para diferenciar e mostrar que os dois conseguem chegar no mesmo resultado, certo? Um foi o teorema de Pitágoras, eu vou usar essa outra canetinha aqui, que eu peguei da minha esposa. Um foi o teorema de Pitágoras, certo? No teorema de Pitágoras, o que é que a gente tinha? A gente tinha esta fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. No teorema de Pitágoras, A representava a hipotenusa, B e C os catetos, certo? Para Pitágoras, os catetos não têm nome, tá bom? A gente viu que Pitágoras resolve problemas com triângulos retângulos, e triângulos retângulos são todos esses que tem esse símbolozinho aqui, que o ângulo é reto, certo? Isso quer dizer que existe um ângulo de 90 graus na junção dessas duas retas aqui, tá bom? Um ângulo 90 graus. E a partir de dois lados você consegue descobrir o terceiro lado, certo? Para Pitágoras você precisa de duas medidas para descobrir a terceira. Já na relação trigonométrica no retângulo que nós estamos estudando, certo? Ela não faz uso dessa fórmula, ela faz uso dessas três fórmulas aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Vou botar aqui como seno de alfa, isso é alfa, tá, gente? Uma letra grega para representar que é um ângulo qualquer que a gente vai estar trabalhando. Onde seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente é o cateto oposto sobre cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá ok? A gente viu isso nas últimas aulas. A gente viu também que essa relação trigonométrica também trabalha com triângulo retângulo. Entretanto, a diferença para Pitágoras é que nessa relação trigonométrica aqui, a gente não faz importância somente dos catetos e da hipotenusa. Não, a gente tem o cateto, os catetos, só que esses catetos aqui, que para Pitágoras só são somente catetos, para cá existem nomes, onde o cateto oposto, vou botar um ângulo aqui, o ângulo de 45, por exemplo, onde o ângulo onde a reta, o lado que está de frente, oposto ao ângulo, ou seja, o ângulo está mirando para cá, olha a setinha como uma flecha para cá, o oposto a isso é o contrário. Ó. O lado oposto aqui é chamado de cateto oposto. A hipotenusa, como sempre, assim como Pitágoras, é o maior lado. E o cateto adjacente, certo? É o lado para baixo, certo? O lado que sobra, na verdade, não para baixo. Então, depois que você tira o cateto oposto, que está oposto à direção do ângulo, a hipotenusa, que é o maior lado, o que sobra é o cateto adjacente. E nesse método aqui, se você tiver pelo menos um desses lados aqui, ou a hipotenusa, ou o cateto oposto, ou o cateto adjacente, mais o ângulo que você está trabalhando, você é capaz de descobrir todos os outros lados. Então perceba que para Pitágoras é importante você saber dois lados para saber o terceiro, seja ele quem for. Aqui você só precisa saber um dos lados, não dois, mas você tem que usar o auxílio do ângulo. Então você trabalha com os ângulos e aqui não trabalha, tá certo? A principal diferença é essa, mas a gente viu até em um vídeo onde eu comparei o mesmo resultado de um mesmo triângulo usando esse método e usando esse, e a gente viu que os resultados foram os mesmos, né? E tem que ser, porque a matemática é uma ciência exata, né? Não existe um mais ou menos nesse caso, tá bom? Então vamos lá.
Então, o que é que a gente vai entender na aula de hoje? Na matemática, esquecendo já Pitágoras, a partir dessa aula a gente começa a esquecer Pitágoras, a gente começa a trabalhar praticamente só com isso aqui, a gente entende que vai existir uns ângulos que são muito importantes, tá? Vou subir aqui, minha prancheta, pronto. Existem uns ângulos que são muito importantes. Eles são chamados muitas vezes de ângulos notáveis, certo? E esses ângulos vão te dar valores pré-definidos, certo? Que já foram calculados por outros matemáticos, então você não tem trabalho de calcular. Vão te dar valores pré-definidos para, alguns ângulos em específicos. São ângulos notáveis porque são os principais ângulos dessa tabela. E seriam o seguinte, certo? Vou escrever a tabelinha aqui para vocês. Vocês podem encontrar esse mesmo tabelinha na página 281 do livro de vocês. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Na página 281, vocês vão ver essa tabelinha. Mas eu vou colocar a tabelinha aqui para vocês, porque a gente vai precisar usar. Página 281, certo? Então, na página 281 vai ter essa tabela que eu vou escrever aqui para vocês. Então, ó, essa tabela vai ser composta pelos ângulos. Deixa eu só afastar aqui um minuto, gente. Essa minha vizinha é pequena. Essa tabela que vocês vão ver aqui, ó. Vai ser os ângulos. Ângulos, certo? Vai ser composto por seno, cosseno e TG, que é tangente, tá? Dentro desses ângulos vão ser contemplados os ângulos de 30 graus, como um dos mais importantes, 45 e 60 graus, tá? E aqui vai dizer o seguinte, eu vou até passar com outra caneta aqui para vocês verem. Vou passar assim, tá mal feito, mas essa tabela, como eu disse, está bem feitinha na página 281, tá? Aqui é pra gente entender o significado dela. E ela diz o seguinte, no seno, a gente vai ter na tabela aqui o valor de 1/2, seno de 30. Então, ó, ângulo, quando o seno de 30 é 1/2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a gente vai mexer um pouquinho com aquele assunto que a gente deu no começo do ano, que era propriedade de radicais, tá? Tangente é raiz de 3 sobre 3. Ou seja, tangente de quanto? Nesse caso, de 30. Todos esses valores para seno e cosseno tangente é de 30, tá? Seno de 45, a gente já vai ter raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2. E tangente de 45, a gente vai ter o número 1, tá? No seno de 60, como esse último ângulo notável, a gente vai ter aqui 3 sobre 2. Cosseno de 60, a gente vai ter 1 sobre 2. E tangente, raiz de 3. Tá certo? Então, a partir desses ângulos, toda vez que você fizer uma operação matemática usando triângulo retângulo e aparecer um desses ângulos, vocês já vão ter de cara esse valor pré-estabelecido. Já pré-estabelecido para esses valores, tanto para seno, cosseno e tangente. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como fosse não é nenhuma dica, nenhum macete não, é como nenhuma música. Existe música para isso, mas eu não vou pagar esse mico, né? Mas assim, eu vou ensinar para vocês um métodozinho para vocês treinarem isso aqui e memorizar isso aqui. Aí vocês dizem, mas professor, não vou decorar essa tabela na minha mente não, mas do jeito que eu vou ensinar vocês, vocês vão conseguir memorizar essa tabela da relação trigonométrica.